Tudo estava indo tão bem até que a banda simplesmente parou de tocar no meio do casamento por um motivo completamente absurdo. E a festa saiu totalmente do controle. O que era para ser o casamento dos sonhos se transformou num caos inacreditável. E tudo por uma razão que ninguém conseguia acreditar. A banda, que era responsável por animar a noite, simplesmente parou de tocar, interrompendo a festa, o brinde e até o discurso emocionado da família. E o motivo? Bom, você vai precisar ouvir essa história até o fim para entender como um simples pão de alho conseguiu destruir toda a estrutura emocional de uma cerimônia. Nesta narrativa épica, engraçada e super cinematográfica, você vai acompanhar o momento exato em que o casamento desandou. Os convidados entraram em pânico e até o avô do noivo precisou intervir para salvar o evento de um colapso total. Prepare-se para rir, se surpreender, se emocionar e sentir cada segundo dessa história que ficou marcada para sempre. Vamos começar do início. O noivo, elegantíssimo em seu terno azul marinho, estava radiante. De repente, ele sentiu um arrepio na espinha ao perceber que a música que preenchia o salão tinha desaparecido. Do nada, silêncio. Seus olhos correram pela multidão, procurando alguma pista do que estava acontecendo. A inquietação tomou conta dele quando viu a expressão confusa dos músicos no palco e notou que os instrumentos estavam parados, silenciosos. Seu coração acelerou. Será que aconteceu algum problema técnico? Alguém passou mal? Ele começou a temer o pior, justo no momento mais crucial do seu casamento. O que poderia ter dado tão errado? Enquanto isso, a noiva, percebendo a tensão que começava a se espalhar, tentou manter a calma. Os convidados já estavam murmurando, se perguntando o que tinha acontecido. Ela sabia que algo estava fora do roteiro, mas com uma classe impressionante. Manteve um sorriso no rosto para não preocupar ainda mais as pessoas. Num ato de coragem e criatividade pura, ela caminhou até o palco, pegou o microfone que a banda tinha abandonado e começou a cantar. Era uma música que significava muito para ela e para o noivo. Sua voz doce e emotiva tomou conta do salão, calando as conversas paralelas e trazendo uma atmosfera de serenidade. Todos os olhares se voltaram para ela, maravilhados com aquela performance inesperada. A noiva mostrou que, mesmo diante de um desastre iminente, é possível encontrar uma maneira de encantar todo mundo e tornar um momento ainda mais especial e inesquecível. Mas a noiva não foi a única heroína da noite. O buffet, vendo a situação desesperadora, com a interrupção da música, decidiu agir rapidamente para manter o clima de festa. Com uma agilidade impressionante, os garçons se reuniram e começaram a fazer malabarismos com as bandejas de canapés, criando uma performance super divertida e inusitada. Ao mesmo tempo, os chefes se juntaram no canto do salão para preparar sobremesas flambadas ao vivo, com chamas altas que iluminavam o ambiente e arrancavam suspiros de admiração. A mudança de foco dos convidados, do palco para as delícias sendo servidas, surtiu um efeito imediato. No meio daquele caos, surgiram sorrisos e até algumas gargalhadas. A improvisação do buffet conseguiu transformar uma situação tensa em um momento memorável de celebração. Enquanto isso, os padrinhos, sentindo a tensão no ar, decidiram que precisavam fazer alguma coisa. Eles se olharam e, sem combinar nada, agiram em perfeita sintonia. Um deles viu um violão esquecido em um canto do salão. Pegou o instrumento e começou a dedilhar umas notas bem conhecidas. Outro padrinho, vendo a iniciativa do amigo, se levantou e começou a cantar uma música super animada. Em questão de segundos, os outros padrinhos se juntaram, formando um coro improvisado que ecoou por todo o salão. A harmonia das vozes e o ritmo contagiante da música fizeram com que os convidados também começassem a cantar junto. Aquele momento de incerteza se transformou numa apresentação coletiva, emocionante e completamente inesperada. A energia positiva que os padrinhos criaram trouxe uma leveza incrível para a situação e reforçou o laço de amizade entre todos ali. E quando a gente acha que não pode ficar mais surreal, fica, no meio de toda essa confusão,
uma criança corajosa se levantou da cadeira, super empolgada com a ideia de ajudar a animar a festa. Com passinhos decididos e um brilho travesso no olhar, ela marchou até o palco vazio. Sem hesitar um segundo, pegou o microfone e começou a cantar uma música popular que todo mundo conhecia. Sua voz infantil, mas cheia de entusiasmo e uma energia contagiante, encheu o ambiente com uma doçura que ninguém esperava. Os convidados, emocionados com a atitude surpreendente da pequena, logo se uniram em coro e acompanharam a canção. O que poderia ter sido um momento de puro caos, virou uma apresentação encantadora e espontânea, protagonizada por um talento mirim que ninguém conhecia. Foi simplesmente mágico. E os avós, eles não iam ficar de fora dessa, A avó da noiva, uma senhora super animada e cheia de vida, não resistiu à oportunidade de colocar um pouco de humor na situação. Sem pensar duas vezes, ela se levantou e começou a dançar de um jeito bem espirituoso em direção ao palco. O entusiasmo dela era tão contagiante que o avô do noivo, com um sorriso cúmplice, se juntou a ela. Juntos, os dois protagonizaram uma performance improvisada que arrancou aplausos e muitas risadas dos convidados, com passos sincronizados e movimentos divertidos. O casal de idosos mostrou que a alegria e a espontaneidade podem transformar qualquer momento inusitado em uma lembrança memorável. A plateia ficou admirada com a energia e a vitalidade deles, que mostraram o verdadeiro espírito de celebração e união familiar. Até os funcionários da casa de eventos entraram na dança, literalmente. Percebendo a urgência em restabelecer a atmosfera da festa, eles agiram muito rápido. Enquanto alguns foram para o palco tentar entender o que tinha acontecido com a banda, outros se encarregaram de criar uma distração positiva para os convidados. Uma equipe de dançarinos profissionais, que fazia parte do staff, entrou em cena de surpresa, realizando uma coreografia super envolvente e cativante que chamou a atenção de todo mundo. Com movimentos sincronizados e figurinos deslumbrantes, os dançarinos criaram um espetáculo improvisado que surpreendeu e encantou os presentes. A energia vibrante da apresentação contagiou o ambiente e trouxe um momento de leveza e diversão, enquanto todos esperavam ansiosamente pela volta da música. Mas e a banda? Por que eles pararam? Enquanto os convidados se entreolhavam, tentando entender o que tinha acontecido, um murmúrio divertido começou a se espalhar pelo salão. Alguém fez um comentário sarcástico sobre o pão de alho que tinha sido servido na entrada, e a piada viralizou. Cada convidado começou a criar uma teoria mais absurda que a outra, sobre como aquele simples petisco teria poderes mágicos para parar uma banda. Risadas ecoavam pelo salão, enquanto as mesas vibravam com as histórias improváveis sobre o pão de alho. Alguns pegaram celulares e já começaram a criar memes e hashtags sobre o incidente. O caos virou piada, e a verdade é que o motivo era exatamente esse. Um dos músicos era alérgico a alho, mas não a um nível grave. Acontece que o cheiro do pão de alho estava tão forte no salão que ele começou a sentir um desconforto e pediu para a banda parar por alguns minutos, até o cheiro diminuir. Um motivo tão absurdo que virou a melhor parte da festa. Olhando em volta, era possível ver uma mistura de emoções nos rostos de todos. Enquanto alguns ainda se recuperavam do susto inicial, outros já estavam planejando como contariam essa história para os filhos no futuro. Aquele imprevisto criou uma ligação única entre todos ali, um momento compartilhado que ficaria marcado não pelo caos, mas pela forma como cada um reagiu, se unindo com sinceridade e espontaneidade. Foi uma demonstração incrível de como o amor e o bom humor podem transformar qualquer desastre em uma memória inesquecível. Depois de alguns minutos de tensão, improvisos e muitas risadas, a banda finalmente retomou seu lugar no palco, determinada a compensar o tempo perdido. Com um sorriso meio constrangido, o vocalista fez um breve pedido de desculpas, enquanto os outros membros ajustavam seus instrumentos. O silêncio na plateia se transformou em aplausos e gritos de incentivo, mostrando que os convidados estavam mais do que prontos para retomar a celebração
com ainda mais energia. Os primeiros acordes ressoaram pelo salão, trazendo de volta a atmosfera festiva que tinha sido interrompida. As pessoas se levantaram, começaram a dançar e a cantar, e logo o salão estava tomado por uma animação renovada. A segunda parte da festa prometia ser ainda mais memorável, com todos celebrando juntos a superação daquele obstáculo inesperado e criando novas lembranças que, com certeza, seriam contadas por gerações. E você, já presenciou alguma situação super inusitada em um casamento ou algum outro evento? Compartilhe aqui nos comentários. Agora você pode imaginar como pequenos imprevistos podem transformar momentos especiais em lembranças únicas e hilárias. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma história maluca como essa. Muito obrigado por assistir e até a próxima!